versão, não vai ser algo definitivo, não vai ser algo igual ao livro, né? Versões de coisas, guris, o que vocês acham desse? Eu estava escutando ele, muito do que a gente já falou, né? Sobre essa inversão que se faz o filme trazer os livros para venda, como no caso que ele comentou muito bem do leitor, que eu ainda não pude assistir. Muito bom filme, cara. Mas, muito bom mesmo. Que deve ser, né? Eu via trechos assim entre eles e via a atriz falar sobre o filme e toda a história por trás disso. Mas eu lembrando, tipo, meu livro predileto, que é Sangue Frio, a literatura tem uma questão. Eu já li ele 4 vezes. Como? Eu gostei do Capote. Eu gosto até por aí, mas eu até não, isso eu só quero dizer, eu não critico o filme. O filme tem uma outra visão que eu não encontro no livro, porque no livro, toda vez que eu leio, e eu li início do ano, final do ano passado, quer dizer, de novo, eu leio de uma outra forma, quer dizer, a literatura me permite isso, quer dizer, eu leio e interpreto totalmente diferente. Daí quando eu assisti o filme pela primeira vez, não lembro quando, mas isso faz tempo, quando lançaram, acho que 2004, nem lembro, faz tempo. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei chocado, eu disse, eu não pensei assim, eles não fizeram como eu pensei assim, não, eu acho que eu li outra coisa. E lendo de novo, eu digo assim, não, eu leio isso, mas eu imagino outras coisas. E isso me faz, até pela história do Capote, de como ele fez toda essa produção, me encanta, sabe? Que foi uma das maneiras que me encantou para o jornalismo, né? Aliás, Capote foi um excelente roteirista, ele foi o roteirista do Bonequinha de Luxo, exatamente, ele foi roteirista de vários filmes, ele era um excelente roteirista. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro ponto. Existe também no cinema, e eu acho que ultimamente o cinema tem feito muito isso, é criar assim uma referencialidade com a obra de arte literária, sem ser muito explícito, num processo bastante sofisticado. Se vocês pegarem, por exemplo, o Match Point, que é o penúltimo filme do Woody Allen, que ele faz uma referência, e toda a narrativa é uma referência ao Crime e Castigo, sem, no entanto, tornar isso claro. A não ser um momento lá que um personagem... tornar isso claro, que isso é novidade para mim. Eu li o Crime e Castigo, assisti o Match Point... No começo só tem uma pessoa... Um dos personagens está lendo Crime e Castigo, um espectador atento vai ver isso, e depois ele vai ver também como é que o filme se desenrola, fazendo aquilo que nós chamamos em literatura assim, uma intertextualidade, ou seja, fazendo uma referencialidade muito sutil a obra de arte literária. E tu falavas anteriormente nessa crise de roteiros originais. Não, eu acho que nós vivemos numa sociedade em crise permanente. Mas não é só nos Estados Unidos, dentro da gente também. Em todo lugar. Crise identitária, que é fundamental, enfim. Mas a crise é um momento bom. Ela sempre é um momento, aliás, é só na crise que a gente produz coisas boas. E eu gostaria também de chamar a atenção para um roteirista atual, que ele é o Roberto Arriaga, que ele filmou, ele fez os roteiros para o Inharitu, né? Ele fez esse Babel, 21 gramas, Amores Perros, todos são roteiros dele, em que eu acho interessante não só a temática, que em Babel é uma temática muito atual, dessa questão da dificuldade que nós temos de entender as diferenças, especialmente as diferenças culturais, mas, sobretudo, pela linguagem que ele usa. Ele recorta o filme o tempo inteiro. E isso aí é um procedimento, é uma estratégia muito literária, porque ela faz com que o leitor ou o espectador se mobilize para encontrar um fio comum, um viés comum. Não é nenhum processo altamente sofisticado, nem altamente original, mas nesse momento ele traz isso e de uma forma bastante interessante. Do seriado Lost, por exemplo, também. Ele é altamente recortado. Outro diretor que já se usou dessa técnica foi David Lynch em Sim, Veludo Cidade Azul. dos Sonhos. Veludo Azul também, né? Veludo Azul não vi, mas... Crash,
Crash, né, que foi até ganhou O Crash É uma- foi é um filme um que grande me chamou roteiro. muita atenção. E acho que define tudo isso que tu falou pelo fato que ele tinha várias histórias paralelas que no fundo se uniam, né, no final. E isso aí dá um viés de leitura, ou pelo menos oferece uma possibilidade de uma leitura um pouco mais complexa, mais subjetiva e mais sofisticada para o próprio leitor, né? Não que o resultado tenha sido extraordinário, por exemplo, em Babel. 21 gramas eu não achei assim... 21 gramas 21 gramas eu achei muito bom. É um filme muito interessante, né? Mas ele tem toda essa linguagem. O Amores Perros é a mesma coisa. Amores Brutos, Amores né? Brutos em português. Amores Brutos, E também tem toda... E o Amores Brutos ainda foi filmado, acho que no México, o que dá para ele uma possibilidade também de sair um pouco desse universo tão limpo de Hollywood, né? Que é um universo... os filmes hollywoodianos, eles são muito limpinhos. Como é bom o Almodóvar também. Mas o Almodóvar não tem um cinema limpo. Mas é diferente. O cinema do Almodóvar é um cinema bem... pesadaço. E ele não usa nem em termos de conteúdo, nem em termos de linguagem, se é que a gente pode diferenciar isso, né? Ou se é que a gente pode partir, em nenhum momento ele limpa ou ele facilita a vida do leitor. Sim. Muito pelo contrário. Foi esse contraste que eu quis levantar, mas calminha aí, que nós voltamos já com outros elementos.